Pessoal, vamos falar então do tratamento de imagens. Eu vou falar só de uma possível ferramenta, que é um filtro, tá, de desfoque. Bom, antes disso eu vou falar de filtros em geral. Vocês veem isso também em eletrônica, é o mesmo conceito, tá? Digamos que eu queira eliminar algumas frequências ou números de onda da minha imagem ou do meu sinal, tá? Eu posso fazer isso aplicando um filtro no espaço da transformada, né? Um filtro, basicamente, ele remove algumas frequências da sua transformada. Então, a ideia aqui é a seguinte, ó, eu pego o meu sinal original, a minha imagem, tá? Isso vale também em uma dimensão, como vocês veem na apostila. Mas aqui eu decidi falar só em duas dimensões, porque é repetição, tá? Então, o seu sinal pode ser unidimensional, bidimensional, seja lá o que for, tá? Uma onda sonora ou uma imagem, seja lá o que for. Você calcula a transformada de Fourier, obtém a função S de K ou S de ômega, seja lá o que for, né? E aí você aplica o filtro. O filtro é simplesmente uma função F de K que você multiplica a sua transformada, obtendo assim uma outra função a qual você aplica a transformada inversa, obtendo um sinal filtrado, tá? Então esse daqui é um filtro no espaço das frequências, tá? Existem basicamente duas classificações, né? Você tem o filtro passa-baixas, ou low pass filter, né? Que deixa passar as frequências baixas, como diz o nome, né? Ou seja, ele remove ou filtra as altas frequências. Já o filtro passa altas, deixa passar as altas frequências e, portanto, remove ou filtra as frequências baixas. Eu vou fazer isso aplicado a este filtro aqui, ó. Esse aqui é o meu filtro bidimensional, tá? Eu vou pegar uma imagem, transformar esta imagem, obter a transformada de Fourier da imagem e multiplicar por esta função aqui, que é uma função gaussiana, né? Ou seja, mais e elevado a menos alguma coisa ao quadrado, né? Que é uma função gaussiana, como está representado aqui. Vou colocar no Google também o código para gerar esta figura, tá? Que ela me dá o seguinte, ó, bom, U e V são duas variáveis que estão aqui na figura, ó. Eles são 0 no centro, né? E aumentam em módulo à medida que você se afasta do centro, perdão, certo? Então U é 0 no centro, para lá é negativo, para cá é positivo. O V também é a mesma coisa, né? Para lá é positivo, para cá é negativo, tá? Então no centro eles são 0. Quando você coloca 0 em U e V aqui, você vai obter que a função G, que é o meu filtro gaussiano, é dado por 1 sobre 2π sigma ao quadrado. Sigma é um parâmetro da gaussiana que tem a ver com o desvio padrão da gaussiana, né? Quanto maior o sigma, mais largo é este pico. Um sigma bem pequeno, o pico é bem pequenininho, bem centrado lá no centro, né, da figura. Então, no centro é igual a 1 sobre 2π sigma ao quadrado. Quando você se afasta do centro, a função rapidamente decai para 0. Né? Então, onde a gente está com um azul muito escuro, a função gzão aqui vale 0. À medida que vai ficando mais claro até chegar no vermelho, vai aumentando até chegar no valor máximo, que é dado por esse pré-exponencial aqui. Aqui eu estou representando apenas em um outro mapa de cores, né? Um outro color map, que é o mapa em escalas de cinza, tons de cinza, né? Preto é 0, branco é 1, tá? Ou o valor máximo, tanto faz. Isso é um filtro passa-baixas, percebe? Se eu multiplicar esta minha função se multiplicar isso pela transformada de Fourier de uma imagem, ele vai jogar fora as altas frequências ou os altos números de onda. Quer ver? Ó? Como aqui, ó. Aqui eu tenho uma imagem original, tá? Ela é bem nítida, né? Achei a transformada de Fourier. Eu estou representando aqui em escala logarítmica, né? Mas isso é só para fins de visualização, né? A transformada de Fourier está lá guardada. Daí eu faço o filtro, ou seja, pego esta função aqui, transformada, multiplico por esta, né? Como eu estou multiplicando por 0 as regiões de frequências altas, que são as longe do centro, eu estou efetivamente jogando fora as frequências altas. Eu fico com uma transformada com essa cara, ó, né? Eu peguei a transformada, apliquei o filtro, eu obtenho essa nova transformada. Quando eu calculo a transformada inversa, eu obtenho uma versão filtrada da imagem, onde as altas frequências foram jogadas fora.
e aí a imagem fica desfocada, né? Lembrem-se lá do começo da aula, quando eu falei que ela é muito usada a transformada de Fourier é muito usada em 2 dimensões, em tratamento de imagens. Esse é um dos motivos, né? Porque ela consegue detectar regiões de baixo contraste e de alto contraste e agir sobre essas regiões. Tá? Então, ó, regiões de alto contraste significam regiões onde você tem as frequências altas. E o que eu fiz nesse caso aqui foi jogar fora as frequências altas. Então eu só fiquei com regiões com transições suaves, né? Ou seja, eu suavizei as transições da imagem. Onde era tudo muito nítido na imagem original, agora é tudo muito desfocado, né? Por isso que esse filtro se chama desfoque gaussiano, ou em inglês, Gaussian Blur. Blur é desfocar, tá? Tudo bem? Vamos ver isso na prática, no código, no nosso código aqui do Pinguim, tá? Eu vou fazer para o Pinguim neste vídeo. Então, eu tenho aqui leitura da imagem, mostrando a imagem, cálculo da transformada de Fourier, tá? E aí eu vou aplicar o filtro gaussiano. Vou começar com um sigma igual a 3. Lembrando que o sigma é o desvio padrão da gaussiana aqui. Vamos ver se isso é um filtro muito forte ou não. Aí eu calculo uma gaussiana, tá? Eu estou importando a gaussiana de um outro módulo. Eu simplesmente, ó, esse módulo Gaussian contém uma única função, eu mesmo criei, tá? Que calcula uma função gaussiana. Eu vou passar para vocês isso no Google Sala de Aula também. Ele simplesmente calcula uma função gaussiana e faz um shift, tá? E aí eu calculo então essa função gaussiana neste meu código e multiplico a gaussiana com a transformada. A transformada é a função f, que está aqui, ó, certo? A gaussiana é a função g. Eu estou simplesmente multiplicando as duas. Isso é aplicar o filtro de desfoque. E aí eu vou mostrar a transformada multiplicada pelo filtro para vocês verem. Vamos lá, parte por parte, né? Deixa ele dar uma pensada, ele vai calcular a transformada e depois aplicar o filtro e mostrar a transformada filtrada, tá? Leva um tempinho, tá aqui tá a imagem original, a transformada de Fourier em escala logarítmica para vocês poderem enxergar, e aqui tá a transformada filtrada. É exatamente igual ao que eu mostrei para vocês na apresentação, tá? Essas duas imagens aqui, tá? Tudo bem? Então deixa eu fechar essas imagens que eu acabei de gerar no Python. E agora o que eu quero fazer é ver a transformada inversa, né? Que está aqui, ó. Eu achei a transformada de Fourier filtrada, que está aqui. E aqui eu estou calculando a função transformada de Fourier inversa, IFFT2. E acho o valor absoluto para mostrar, tá? Assim como a transformada de Fourier, a transformada inversa gera números complexos, então eu tenho que achar o valor absoluto. E aí mostra, tá? Usando o que a gente já sabe. Mostrando a imagem filtrada, a gente obtém uma nova imagem, que é uma versão desfocada dos nossos pinguinzinhos, tá? Estão aqui, né? Usando um desvio padrão de 3. Se eu quiser desfocar menos ou desfocar mais, eu vario o desvio padrão, altero esse valor. O que vocês acham que vai dar um desfoque maior? Aumentar o desvio padrão ou diminuir o desvio padrão? Bom, basta você pensar observando esta figura aqui, né? Como eu tinha dito, um desvio padrão muito alto, esse pico fica bem centrado, então a maior parte da função vai dar zero, né? Um pico bem centrado ali vai ter um monte de valores zero. Então eu vou jogar fora mais frequências. A imagem vai ficar mais desfocada com um desvio padrão pequeno. Se eu colocar um desvio padrão pequeno, então, nesta imagem, para este código, né? Deixa eu fechar todas essas janelas. Eu vou trocar o desvio padrão de 3 por um número menor, 1, por exemplo. Tá? Deve desfocar bem mais agora. Deve ficar bem mais desfocado. Tá? Como vocês veem aqui, ó. Agora está muito desfocado, né? Em relação à imagem original. Vamos diminuir ainda mais o desvio padrão. Vamos colocar 0.2, sei lá, alguma coisa assim, né? E rodar novamente. Agora, ó, desfocou, você nem identifica mais pinguim nenhum,
né? Só vê um borrão, certo? Por outro lado, se eu aumento o desvio padrão, eu desfoco pouco, né? Vamos colocar aqui 10. Eu tinha começado com 3, agora vamos colocar 10. Vocês vão ver pouca diferença entre as imagens agora, tá? Apesar de ter alguma, se você prestar bem atenção. Tá, ó. Agora a gente sim observa alguma diferença, teve algum desfoque, mas é uma coisa bem pequena. Espero que vocês consigam ver isso no vídeo. Se não, faça com o código que eu vou colocar no Google. Tá legal? Era isso, gente. Então, o que eu tinha para falar sobre tratamento de imagens, não dá pra gente ir muito mais além disso, tá? Apesar de existirem muitas e muitas outras aplicações da transformada de Fourier ao tratamento de imagem, e não só a ele, né? Um monte de detecção de tamanho de partículas, por exemplo, usando transformada de Fourier, né? Distribuição de partículas, tamanho de grão e assim por diante. Um monte de aplicação diferente. A gente vai ficar aqui só nesse desfoque gaussiano, tá? Então até a próxima, valeu!